Esse conteúdo incrível que você vai assistir agora é o trechinho de uma das aulas feita para a nossa metodologia iniciante para os nossos assinantes da BJJ Protec. Uma situação, por exemplo, como numa entrada de queda, que é muito comum. O Bruno veio aqui entrar de ultimata, em mim, por exemplo, não conseguiu derrubar, mas a gente acaba aqui, cinturando. E tantas outras situações de passagem de guarda, aonde a gente levanta defendendo e está cinturando, entrada de baiana, ou de single leg, que o Bruno começou a fazer um sprawl, começou a defender e a gente vai parar aqui na lateral. Então essa é uma situação muito comum dentro do jiu-jitsu, onde nosso aluno precisa aprender a lidar, e a gente vai trabalhar hoje algumas situações. Mas também é uma situação onde algumas quedas como suplê, né, e alguma movimentação de jogada, ela às vezes é muito agressiva para um aluno iniciante, que vai cair com a mão errada no chão ou com o cotovelo e pode machucar. Então a gente não vai trabalhar o suplê nessa situação, que é uma das coisas mais comuns, a gente vai dar uma segurada, trabalhar ele mais na frente. A gente vai trabalhar outros dois tipos de quedas mais simples e seguras para a gente fazer nessa situação com a turma iniciante, tá bom? Então a gente começa a aula com mobilidade articular, média de 5 a 10 minutos, como a gente faz sempre, formato de corrida ou de polichinelo. Depois a gente vai trabalhar queda lateral e queda de costas, justamente para o nosso aluno aprender a cair da maneira certa. O maior risco de se machucar quando está tomando a queda, né, um dos maiores riscos, é apoiar a mão assim no chão para não cair ou apoiar o cotovelo. Por isso que é importante, quando toma a queda, a gente estender o braço de baixo e cair com a lateral do tronco no chão, né, e não apoiando o cotovelo e mão. Então nessa movimentação de queda lateral e queda de costas, a gente vai fazer a movimentação caindo para um lado, para o outro e para o centro. Então, com a turma iniciante, a gente pode começar só deixando o corpo cair, tá? Então, dessa base aqui, ó, caio de lado, volto. Caio para o outro, volto. Agora caio central, volto. Certo? Baixinho assim como eu fiz. Se você vê que os alunos estão pegando bem, movimentando, já instiga eles a dar um saltinho a mais antes de fazer a movimentação. Então, ao invés de eu fazer um movimento caído assim, eu faço aqui, ó. Tranquilo, galera? A gente enfatiza essa batida da mão no chão, que ela ajuda a dissipar a energia, mas o principal mesmo é aprender a não apoiar os braços aqui atrás, não apoiar o cotovelo. Nessa fase iniciante é muito importante a gente trazer atividade, ter esse cuidado, ter essa atenção com o nosso aluno, porque uma lesão grave, às vezes, né, uma lesão que pode deslocar, machucar ou até trazer uma dor intensa durante muito tempo, pode afastar o nosso aluno do jiu-jitsu, algo que é tão importante para a vida dele, e criar uma experiência negativa. Então, o zelo nessa fase inicial do jiu-jitsu é muito importante para a gente preservar o nosso aluno, não criar uma experiência negativa e manter ele treinando durante muito tempo, certo? Feito essa movimentação, queda lateral e queda de costas, 2 minutinhos, a gente vai trabalhar a série de rolamentos, que também é fundamental quando a gente está trabalhando queda, trabalhar rolamento para também reduzir a chance de lesão. Então, o rolamento de frente, a gente começa posicionando um pé mais atrás. Galera, nessa aula eu falo mais rapidinho a dinâmica do rolamento, mas na nossa biblioteca em Fundamentos a gente tem ele todo explicado passo a passo, o porquê de cada movimentação. Se você não conhece aprofundadamente o rolamento, te recomendo dar uma assistida nessa aula também, tá bom? Nessa técnica. Então eu começo com o meu pé mais atrás, apoio a minha mão no chão, formando aqui um triângulo retângulo. Minha segunda mão entra como se fosse buscar o meu pé lá atrás, mas eu apoio ela no tatame. E vou apoiando meu peso sobre o meu braço, tentando não botar a cabeça no tatame e rodar, terminando de lado, né? Terminando minha movimentação aqui de lado. Na onde eu subo, faço a levantada técnica, troco a base para executar para o outro lado. E além do rolamento de frente, a gente vai fazer também o rolamento de costas, que é o principal da aula de hoje. A gente vai derrubar o nosso colega para trás, né? Então, rolamento de costas, deito sem apoiar cotovelo e mão no chão,
os braços aqui numa angulação aproximada de 45 graus, cabeça para um lado, pernas passando para o outro. Para facilitar isso, eu fico olhando a ponta dos meus pés passando, tá? Então nós vamos fazer, deixa eu conferir o tempo aqui, 4 minutos de rolamento, certo? Feito o rolamento, a gente vai trabalhar um pouco da movimentação de aproximação, de cinturada em pé. E quando eu conseguir cinturar o meu adversário, para eu mostrar controle, eu vou tirar ele do chão. Essa movimentação, eu quero ela com uma força moderada, não é para fazer força, brigar demais agora não, mas também para não ficar mole, né? Então, fazer uma movimentação como fosse um início de luta mais tranquilo. O objetivo dessa movimentação é eu alcançar... Pode ir mais para cá, Bruno, por favor? É eu alcançar a cintura, o quadril, o tronco do meu adversário, e para mostrar que eu alcancei, e já ir trabalhando movimentações de queda, eu vou tirar ele do chão, certo? Aí o Bruno vai movimentar comigo, a gente foi, brigou, ele cinturou, eu vou tentar pesar e ele tem que tirar do chão. Tranquilo, galera? Essa é a movimentação, tá? De que maneira eu faço essa aproximação? Movimentando aqui, né? Entro catado de perna, evoluo para cá. Quando a gente já tá com pegadas, né? Faz pegada, Bruno? Quando a gente já tá com pegada, ó, jogando para cima, ganhando o tronco do adversário aqui. Tem várias situações que a gente faz, né? Quando tá com pegada também, faz pegada aqui, ó. Deixa eu fazer para esse lado aqui para ver. Com pegada também, ó, que me impede de aproximar perto dele, trabalho esgrimando e venho controlar o quadril dele aqui, certo? Então, você pode mostrar algumas situações para os seus alunos, mas eu gosto de, né, em alguns momentos da aula, a gente não passar muita direcionamento do que fazer, dar apenas o objetivo e deixar que ele fique buscando soluções, criando situações que tornam o jiu-jitsu dele mais criativo. Esse é um pequeno corte das nossas aulas que a gente envia toda semana para os nossos assinantes. Quer saber mais? Então entre na BJJ Protec e faça parte do nosso time.